Vamos ler a palavra hoje no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasme, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Numa outra versão está assim: esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Igreja, nós estamos no nosso mês de março, mês de cura e libertação, e uma das coisas que nós precisamos ser libertos, uma das coisas que nós precisamos de libertação, precisamos deixar para trás, e muitos de nós sofremos disso e nem imaginamos, é o que Deus está falando pessoalmente com Josué. Josué, ele recebeu o cajado de Moisés no monte. Moisés acabou subindo o monte sozinho, acabou de subir o monte sozinho. Lá ele morre, não se sabe o que acontece com Moisés a partir dali, mas Josué foi incumbido por Moisés, a mando de Deus, para atravessar o povo pelo Rio Jordão, para atravessar aquela multidão de, acredite-se, de 3 milhões de pessoas, a passar o Jordão e tomar posse da terra de Israel, a terra prometida, a terra de Canaã, depois de 40 anos no deserto. E naquele momento, se você ler o contexto completo de Josué, você vai ver que Josué estava prostrado, chorando a morte de Moisés. Josué estava ali prostrado, lamentando a morte de Moisés, e então o próprio Deus aparece para ele e fala assim: Moisés está morto, levanta, pega este povo e passa esse Jordão, toma posse da terra. É você a pessoa que vai conduzir este povo, é você a pessoa que vai levar este povo para dentro da terra prometida. E então ele fala esse versículo que nós acabamos de ler: esta é a ordem do Senhor. Estou dando uma ordem para você, Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Igreja, muitas vezes nós temos uma coisa dentro de nós e nós nem imaginamos que isso precisa de uma libertação, nós precisamos ser libertos disso, e muitos de nós temos medo de tudo, temos medo de comprar um carro, temos medo de comprar uma moto, temos medo de comprar um móvel para casa, tudo nós temos medo, tudo nós somos pessoas que fica desanimada por qualquer motivo. Ai, mas pode acontecer isso, ai, mas pode acontecer aquilo. Lógico que prudência também é de Deus. Você não vai, o pastor falou lá que eu tenho que lançar fora o medo, que eu tenho que ser liberto do medo, vou meter o louco, vou gastar, não é assim. Mas tem coisas que precisam ser feitas. Tem coisas que você precisa tomar a decisão e fazer. Ontem nós até falávamos na célula. Muitas pessoas deixam de ser grandes empreendedores, deixam de ter grandes oportunidades, porque tem medo, não tomam uma atitude. A bola está ali pingando na frente dele e ele não chuta a bola. Ele não toma uma decisão, aí alguém vem e chuta, aí ele fala: nossa, nem esperou. Lógico que não, a oportunidade ela passa. Nós temos que ter a consciência de não ficar tanto tempo esperando, porque alguém vai vir, alguém vai tomar o teu lugar, alguém vai vir, alguém vai entrar na tua frente. Muitas vezes nós deixamos o medo nos paralisar, nós deixamos o medo
nos tornar fraco. E Deus fala claramente para Josué aqui: seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Você é fraco, mas eu estou contigo. Você não consegue, mas eu estou contigo. Você não vai dar conta de fazer, mas eu estou contigo. Não desiste não. Igreja, Moisés foi um grande líder. Eu tenho que me colocar no lugar de Josué, olhar para tudo o que Moisés fez, e Josué acompanhou tudo, desde o Egito. Josué acompanhou todas as pragas, Josué acompanhou a morte dos primogênitos, Josué acompanhou a morte dos egípcios no fechamento do mar, Josué acompanhou 40 anos de deserto. Josué foi um dos que, junto com Calebe, foi lá e viu a terra prometida. Josué participou de guerras. Josué viu uma guerra onde Moisés ficava com as mãos levantadas, ele vencia. Quando Moisés abaixava a mão por causa do cansaço do seu braço, ele perdia. Então não era fácil substituir Moisés. Ele não estava substituindo qualquer um, ele estava substituindo um grande líder, um cara que falava face a face com Deus. Eu até ministrei aqui esses dias um rapaz que, hora que ele ia falar com Deus, ele voltava com uma glória tão esplêndida no seu rosto que ele tampava com um véu, ele colocava um véu no seu rosto. Era uma pessoa totalmente diferente, mas só que Josué não poderia ter medo. Muitas vezes temos medo de empreender, temos medo de fazer, temos medo de tentar conquistar alguma coisa para nós, e com isso o tempo vai passando, com isso as coisas vão indo embora, e muitas vezes nós vamos deixando as coisas ficar para trás. Nós precisamos vencer o medo. Ai, pastor, mas e se eu fizer e der errado? Amém, é normal. As coisas podem dar errado. Esses dias para trás duas pessoas me procuraram, porque procuraram assim, eu fiquei sabendo de duas pessoas que estão de aviso prévio. E uma delas eu falei, meu Deus, uma pessoa cristã, uma pessoa que vai na igreja, né? Nossa, Senhor, não permite não, abre uma porta para ele, tal. Orei, né? Aí daqui a pouco eu fiquei sabendo que uma outra pessoa também está de aviso. Eu falei, essa daí só bagunça, essa daí só faz coisa errada. Mas sabe o que Deus trouxe no meu coração? Os dois estão de aviso prévio, tanto o que bagunçou quanto o que é cristão. Ou seja, o que Deus estava mostrando para mim? A aflição vem para todos, o sol nasce para todos. Nós muitas vezes, igreja, não nos atentamos porque a palavra diz, a chuva só vem para os bons, é assim ou não é? Não, hoje choveu, só quem é cristão, choveu na casa só de quem é cristão? Não. Choveu só na casa de quem é ímpio? Não. Choveu para todos, a chuva vem para todos, a noite vem para todos, o dia vem para todos. Então a aflição também é para todos. É errado algumas pregações, algumas igrejas que dizem que nós não vamos passar por lutas. Então, muitas vezes nós vamos tomar uma decisão, vamos vencer o medo e vai dar errado. Pode acontecer de dar errado. E se der errado, a gente precisa aprender a lidar com essa situação. Vamos ler o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. 11 não, 12. Filipenses 4, 12. Deixa eu achar aqui. Vamos ler a partir do 11 mesmo.
Não digo isso como que por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Olha o que Paulo está escrevendo para a igreja de Filipe. Não estou dizendo isso porque eu estou precisando, que eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. Aí ele continua: eu sei estar abatido, e também sei ter abundância. Em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ser abundante como a padecer necessidade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu aprendi a lidar com todas as circunstâncias. Eu tomo as decisões, eu vou para cima. E se eu vou passar dificuldade, eu aprendi que tem que passar por necessidade. Como muitas vezes eu tenho abundância, e eu aprendi a ter abundância, então eu consigo lidar com todas essas coisas. Tem estudiosos que dizem que se Paulo não tivesse apelado para César, quando ele estava preso, ele não teria morrido, teriam libertado ele. Mas ele não teve medo da morte, ele não teve medo de ir para Roma, ele não teve medo de enfrentar César, por mais que a decisão dele trouxe a morte. Mas ele até fala: viver para mim é Cristo e morrer é lucro, porque eu vou chegar diante do Senhor. Igreja, uma pessoa que entende o que é ter fartura e o que é ter necessidade, só uma pessoa deste tipo conseguiria dar uma resposta dessa. Só uma pessoa liberta de todo espírito de fraqueza, de medo, espírito de mendigar, é que poderia dizer uma coisa dessa. Toma as decisões sem medo. E se eu tiver que pagar o preço, eu pago. E se eu for ter abundância, também vou ficar feliz com a abundância. Aí o versículo 13, que é o mais conhecido: porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós muitas vezes ouvimos esse último versículo, o 13, mas não lemos o 11 e o 12, onde culmina, termina, acaba com o versículo 13, finaliza com o versículo 13. Então ele fala assim: as minhas escolhas podem me trazer necessidades, como me trazer abundância, mas eu não esquento a cabeça, porque eu posso todas as coisas que Ele me fortalece. Eu sei estar em abundância, e eu sei também padecer, eu sei também ter necessidades. Mas para isso, igreja, nós precisamos vencer o medo, nós precisamos ser libertos do medo, nós precisamos tomar a decisão confiantes em Cristo, porque a própria palavra diz: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Mas muitas vezes não, ficamos ansiosos, ficamos preocupados, ficamos pensativos, e aí acabamos que nunca tomamos a decisão, nunca damos um passo à frente para algo melhor, porque o medo nos bloqueia. Ah, mas é porque o Moisés morreu, então como que eu vou fazer? Moisés já está morto, agora é contigo. A única coisa que nós temos certeza na nossa vida é que um dia nós vamos morrer, e morreu, o espírito volta para Deus que o deu, o corpo volta para a terra, e a alma é o que tem que ser salvo, e as coisas continuam, as coisas nunca param, as coisas vão andando. Gálatas 6, versículo 9, volte um pouquinho aí, Gálatas capítulo 6, versículo 9: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos.
Igreja, tome as decisões, e uma das decisões que você tem que tomar, sem medo, é fazer o bem para as pessoas, é ajudar as pessoas, é fazer aquilo que Cristo pede para que você faça, porque um dia nós vamos ceifar, só que nós vamos ceifar se nós não desanimarmos. É assim ou não é? Temos luta, temos necessidade, temos dificuldades. Às vezes eu ouço muito: depois que eu comecei a servir Cristo, as lutas aumentaram. Não tem nada a ver. Cristo só foi lá no teu interruptor e acendeu a luz da sua vida, e te mostrou a zona que é a tua casa. Tua casa, quando eu digo, é você, a bagunça que você é. Agora você tem duas opções: ou você, sem medo, luta contra todas essas coisas e coloca tudo em ordem, ou você se acovarda, fica sentado, não faz nada e fica colocando a culpa em todo mundo. Todo mundo é culpado da tua vida, todo mundo é culpado da tua situação, menos o acomodado dono dela. Nós precisamos lutar sem medo, sermos libertos. Igreja, isso é coisas que precisam de libertação. Assim como aquela mulher que foi pregado domingo aqui pela pastora, que há 18 anos andava encurvada e precisava ser liberto daquele espírito demoníaco, daquele espírito de enfermidade. Nós precisamos ser libertos do espírito do medo, do espírito que muitas vezes tem feito pessoas ficarem travadas, estagnadas, que não alcançam nada, que não vão para frente, que não tomam as decisões que tem que ser tomadas. Errado ou não, Deus vai te conduzindo depois, Deus vai te alinhando, Deus vai te conduzindo, mas muitas vezes ficamos parados, não tomamos as decisões, e com isso nunca colhemos. Por quê? Nós vamos colher se nós fizermos, nós vamos colher se nós plantarmos. Agora, se nós ficarmos desanimados, vamos colher alguma coisa? Não. O cara tem, vou dar um exemplo para vocês que vocês vão entender. O cara tem lá 10 mil metros de terra. Ele fala: eu estou muito cansado, eu vou plantar só 1000 metros de milho. O resto eu não vou plantar não, porque até eu tombar toda essa terra, até eu conseguir plantar, o dinheiro que eu vou gastar. Na hora da colheita, ele vai colher quanto? 10 mil metros ou 1000 metros, igreja? Ele vai colher o que ele plantou. Ele plantou 1000. Mas eu poderia ter plantado os 10 e ter ganhado muito mais dinheiro. Poderia, mas você fez? Mas é cansativo. É cansativo. Mas eu ia ter que levantar cedo, ia ter que trabalhar, eu estava meio desanimado. Como é que você vai plantar se você não levantar cedo? Como é que você vai colher se você não plantar? Você pode ter 100 mil metros de terra, você vai colher o que você plantar. Aí o teu vizinho foi lá com muito esforço, com muita dificuldade, mas plantou os 100 mil metros de terra que ele tinha. Ele vai colher muito, porque ele plantou, ele trabalhou, ele fez, sem medo. Mas pode chover, mas pode acontecer isso, mas pode dar uma geada, eu posso perder a plantação, pode, tudo isso pode acontecer, realmente, é uma verdade. Só que se acontecer isso com 500 metros, o outro perdeu só 500 metros de 100 mil metros. Agora, se acontecer isso com 500 metros que plantou só 1000, ele perdeu metade da sua plantação. Quanto mais você faz, mais você vai ter, mais você vai ganhar. Mas para colher, nós temos que plantar. Paulo está falando para os Gálatas aí: plante, porque a colheita vai vir, se você não desanimar. Agora, se você desanimar de plantar, se você desanimar de fazer o bem, se você desanimar, não tem como colher. Mateus 10, 29 ao 31. Mateus capítulo 10,
versículo 29 ao 31. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Igreja, nós não precisamos ficar desesperados. Nós temos muito mais valor do que os passarinhos. Nós temos muito mais valor do que esses animais citados por Jesus. Nós não precisamos ficar desesperados. Ele está falando assim, ó: eu cuido dos passarinhos, quanto mais de vocês. Eu vou cuidar. Tome as decisões sem medo. Eu vou cuidar. Eu vou cuidar para que dê certo. Eu vou cuidar para te conduzir para o melhor lugar. Esses tempos para trás, uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, depois que eu tomei a decisão de sair, de abrir meu próprio negócio tal, nossa, deu tudo errado. O cara que tinha me ajudado lá com o salão, pediu o salão de volta, fiquei sem lugar, agora eu arrumei um outro lugar, o dobro do preço do que eu pagava, a energia é normal, estou pagando caro também. Eu falei: irmão, o que Deus fez com você foi, te deu uma coisa muito boa para você tomar a decisão. Aí você tomou a decisão, porque você se apoiou naquilo que você enxergou como sustento. Agora, tudo desabou, parece que tudo desabou, mas Ele vai te conduzir para o lugar certo. Ele vai te conduzir. Ah, mas o aluguel aumentou, mas isso, mas beleza, você tomou a decisão de sair, e agora Ele vai te sustentar. Está lá, está bem, está trabalhando, está fazendo, está ganhando, está vencendo. Mas a pessoa fica assim: tudo é o diabo, tudo não dá, tudo não consegue. Ah, por que Deus permitiu que essa porta se fechasse? Calma. Ele permitiu essa porta aí porque era uma porta que você viria, era uma porta que você entraria. Se Ele já abrisse a outra porta primeiro, você não viria, porque você ia ter medo. Então Ele permitiu essa mais fácil, te tirou. Agora você não tem mais como voltar para trás. Você precisa da continuidade. Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar e vai dar certo. As coisas vão acontecer. Mas, ai, eu não tenho valor, Deus não cuida de mim. Jesus está falando aqui, ó: vocês valem muito mais que esses passarinhos, e eu cuido de cada um deles. Ninguém morre de fome. Não precisa ficar desesperado, não. Não precisa ficar desesperado. Às vezes um mês está ruim de vendas, um mês as coisas não acontecem, a pessoa já fica desesperada. Mas no outro mês Deus supre, no outro mês Deus manda mais clientes, no outro mês a coisa acontece, serviços mais caros. Mas se nós tivermos medo de empreender, nós sempre vamos viver de salário fixo. E salário fixo é salário fixo, é aquilo ali, acabou. Você não vai conseguir fazer mais. Igreja, nós precisamos vencer o medo. Medo em todas as áreas. Eu vou falar de um medo aqui que às vezes vocês conhecem alguém que tem. Tem pessoas que têm medo de voar. Querem fazer viagens extraordinárias, mas não entram no avião. E aí, como é que faz? Sempre vai para lugares onde consegue de carro, onde consegue de ônibus. Mas não vão conseguir fazer uma viagem que cruze um Atlântico, que cruze um oceano. Não vão conseguir fazer uma viagem dessa. Por quê? Porque o medo paralisa. Tem pessoas que têm medo de tudo. Tem medo de água, tem medo de carro. Eu trabalhei um tempo lá com o aplicativo, falei para vocês, não falei, né? Mas passei por isso. Tinha passageiros que eu pegava, elas falavam: não entra na pista, eu não consigo andar na pista, me dá fobia. Aí você tinha que fazer todo o trajeto que você faria em 5 minutos pela pista, por dentro da cidade, gastava 10, 15 minutos.
Mas por quê? Porque a pessoa se limita. Olha como o medo paralisa a pessoa. Tem pessoas que têm medo de tudo, é medo de dirigir, é medo de moto, é medo de trânsito. Igreja, o medo nos para, o medo nos paralisa. Nós precisamos ser libertos do medo. Eu tinha a maior dificuldade do mundo de pregar, tinha medo do que falar, medo de estar aqui em cima, e para mim ser pastor, eu tive que vencer esse medo. A pastora mais recentemente também, o que eu falo, o que eu faço, e tem há 2 anos aí vencido o medo. Tantos outros que fazem abertura, né? A Amanda, o Guilherme que hoje não está aqui, a Poliana, a Tássila, todos que fazem abertura, todos falam. Ontem a Simone até falou que na última célula do mês, alguém lá vai ministrar, e todo mundo fica assim, não, porque não sei o que, é medo. Temos que vencer o medo, temos que vencer aquilo que nos paralisa. Deus aparece para Josué e fala, o meu servo Moisés já está morto, esta é a minha ordem para você, seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime. Sabe por que Deus falou para Josué não desanimar a igreja? Porque ia ter lutas, ia ter guerras, ia ter dificuldades, ia ter perdas no exército, pessoas iam morrer na frente dele. Então Deus falou assim, não tenha medo, não desanima, não desanima. Tudo na vida, nós temos que lutar contra o desânimo, tomar a decisão de não ter medo e assumir aquilo que a gente quer para as nossas vidas, mas não ter medo, não desanimar, porque vai ter luta, vai ter dificuldades. Eu vendo consórcio, se eu tiver medo de vender, porque não vai contemplar, e eu desanimar, eu vou viver do quê? Como que eu vou fazer? Então todo mês eu vendo firme que vai contemplar. O mês passado eu vendi 4 cotas, contemplou uma só. E se eu desanimo? Aí eu não vendo esse mês de fevereiro, não vendo o mês de março? Não, acontece. Eu não posso deixar aquilo me desanimar. E cada um de vocês aqui tem o seu trabalho, tem a sua profissão. Se você ficar desanimado por causa do cliente chato, ficar desanimado porque um trabalho não deu certo, ficar desanimado porque algo deu errado e você vai ter que refazer, como é que você vai viver? Como é que você vai vencer? Agora eu estou com medo, pastor, porque deu errado. Eu sei que a gente fica com precaução, que nem quando eu bati o Onix. Os primeiros dias depois que o carro arrumou e eu voltei a andar, não foi fácil, porque parece que todo mundo ia bater em mim. Por quê? Porque o inimigo ele vem, mas eu vou desanimar? Eu nunca esqueço, eu peguei um Uber para ir embora para casa, né? E comentei com ele, né? Falei, nossa, comecei a trabalhar agora, faz 30 dias, bati o carro. Ele falou, isso aí é para te desanimar. Desse jeito ele falou para mim, isso aí é para te desanimar, não para não. É legal, é gostoso dirigir, vai te ajudar aí no seu propósito, não deixa desanimar não, porque eu também, quando eu comecei a trabalhar com o aplicativo, ele falou assim, o meu foi pior que você, porque na primeira semana eu bati numa valeta, arrancou meu para-choque, arrancou até o radiador fora, gastei uma lata de dinheiro. Ele falou, graças a Deus, já vai para 2 anos que eu estou trabalhando, nunca mais aconteceu nada. Ele falou, eu senti na hora que aquilo era para me desanimar. Igreja, Deus estava falando para Josué, vai ter lutas, vai ter as batalhas, vai ter batalha que você vai perder. Lógico que não está falando ali, mas com certeza é isso. Igreja, aí Josué batalhou, ganhou as 2 primeiras guerras, passou o Jordão, entrou na terra prometida,
ganhou mais uma guerra, as muralhas de Jericó caíram, todo mundo sabe, né? Está em Josué, já logo nos primeiros capítulos, porque já logo que ele entrou. Depois ele faz uma aliança que não devia fazer, não é assim? Que depois gera um problema lá para Davi, lá na frente, gera um problema. É que eu não estou lembrando agora o nome dele, se alguém lembrar aí, você me fala o nome daquele povo lá. Mas Josué faz uma aliança com eles que não era para fazer. E Deus fala, não era para você ter feito essa aliança. Mas agora tem que honrar, agora tem que fazer, agora tem que seguir. Os gibeonitas. Mas não desanimou, continuou, conquistou, alcançou, sem medo. Igreja, não deixe o medo te limitar, não deixe o medo te escravizar, não deixe o medo fazer com que você não viva o melhor do Senhor. Lógico, tudo você tem que ser precavido, tudo você tem que ser uma pessoa controlada. Mas se você tiver condição, se as coisas estiverem dentro do seu orçamento, eu costumo falar assim, se a bola rolar redondinha, faz, porque Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Esses tempos para trás eu estava orando e eu falei, Senhor, o Senhor permitiu que eu vendesse a caminhonete. Irmãos, eu gostava daquela caminhonete, eu era apaixonado naquela caminhonete. E sabe o que Deus falou para mim claramente, me fez entender na verdade. Lá atrás eu mandei você comprar, você comprou. Eu te honrei para você pagar, você pagou. E agora você precisou de dinheiro, você precisou vender e você tinha o dinheiro. Por quê? Porque lá atrás você comprou. Ou seja, não lamente que você teve que vender, porque você teve esse carro. E agora foi a hora de vender. E igreja, aí eu fiquei com aquilo, falei, nossa Senhor, é verdade. E aí um amigo meu falou assim, nossa, ô pastor, comprei uma caminhonete mais ou menos igual aquela que você tinha lá, 6 mil de seguro. Eu falei, quanto? Ele falou, 6 mil. Igreja, aí eu parei para analisar, eu falei, Deus, obrigado, porque eu tive a caminhonete na hora certa. Sabe quanto que eu pagava de seguro, igreja? 2.400. E realmente dobrou, triplicou, tudo dobrou. Sabe quanto que eu pagava de PVA? 2.500 quando eu comprei. Hoje é 4 mil, porque aumentou. Eu falei, Senhor, me perdoa, porque é verdade, o Senhor me deu na hora certa, e a hora que eu precisei de dinheiro, precisei desfazer, ela estava lá, porque o Senhor lá atrás me proporcionou, e eu fui e fiz o negócio, sem medo, fui e comprei, e agora é a hora de desfazer, não tem problema. Nós temos que falar igual Paulo, sei ter abundância, mas também sei ter necessidade, porque em todas essas coisas eu aprendi, por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, igreja, eu não posso deixar que uma situação qualquer me desanime. É uma luta? Vamos passar por ela sem desanimar, sem retroagir, sem voltar atrás. Vença o medo na tua vida, derrote o medo na sua vida, seja liberto do medo. Lógico, seja ponderado, não vai sair fazendo loucura, mas às vezes Deus está falando no teu coração, pode dar espaço aí que eu estou contigo, pode dar esse passo aí, seja forte e corajoso que eu estou com você, e você não vai, e você não faz, e você fica travado. O que Deus falou para Josué? Esta é uma ordem. É uma ordem, irmão. É uma ordem. Aquilo que Deus colocar no seu coração, faça, porque Ele é contigo, Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar? Jeremias 29:11, pode ficar de pé,
vamos orar, mas Jeremias 29:11, um texto bem conhecido, bem falado, para a gente encerrar esse nosso culto de hoje. Deixa eu abrir aqui para vocês, Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Desejais. Qual que é o fim que você quer? Você vai chegar no alvo. Pastor, mas eu estou submerso, as ondas me levam para cá, as ondas me levam para lá, mas você vai chegar no objetivo final. Às vezes, se você estiver alicerçado, você não consegue, mas se você se entregar para o Espírito do Senhor e deixar Ele te conduzir e mergulhar na presença do Senhor, Ele vai te levar para o lugar seguro. Amém? Glória a Deus.